boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O Supremo Tribunal Federal proibiu qualquer possibilidade de servidores das áreas policiais, no caso os policiais, fazerem greve. Você confere com a gente também que uma proposta incluída na reforma política permite que o candidato dispute 2 tipos de cargos diferentes numa só eleição. A gente explica tudo a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando justamente de reforma política, porque você vai lembrar que a gente prometeu ontem que hoje a gente voltaria a falar deste assunto, porque o tema está em debate na Comissão Especial da Reforma Política e também estava ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Na proposta que está em análise na Comissão Especial da Reforma, foi incluída ali no relatório uma ideia, que é o seguinte: candidatura simultânea. Você faz ideia do que é isso? É o seguinte, é a pessoa, o político, poder se candidatar a mais de um cargo na mesma eleição. A proposta foi apresentada ali no relatório, no material geral, inclusive com os anexos, que foi apresentado pelo relator na comissão especial, o deputado Vicente Cândido, do PT. Ele apresenta ali a ideia de que o seguinte: o candidato que disputa uma vaga no majoritária, por exemplo, ele é candidato a governador, mas aí a eleição para governador é uma eleição mais difícil. Ele poderia disputar, se quisesse, a vaga de governador, mas também ser incluído na disputa para deputado federal, que aí é uma vaga proporcional. Mas é isso dentro da lista, daquela ideia de que a votação passaria a ser em lista fechada. Então ele teria essa hipótese, essa possibilidade de disputar simultaneamente as 2 vagas, então ter a chance de ser eleito para qualquer uma delas em relação já às próximas eleições, se isso passar aqui na Câmara dos Deputados. E aí a gente foi repercutir, né, como é que isso foi recebido aqui, inclusive dentro do Congresso Nacional. Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado, conversou com alguns parlamentares, porque ontem, inclusive, né, Mariana, quando essa proposta foi apresentada na comissão especial, quer dizer, quando o relatório foi apresentado na comissão especial, ele não foi detalhado este ponto. Isso foi ali no pacote do que era do relatório, juntamente com esses anexos, os projetos anexados, mas não foi citado explicitamente, especificamente, essa ideia de fazer eleição simultânea com o voto também em lista fechada. O voto, isso sim, foi apresentado, mas a eleição simultânea não. Então hoje foi que realmente o assunto aqui tomou os corredores no Congresso Nacional e Mariana Jungmann foi repercutir. Como é que foi essa repercussão entre os políticos? Mariana, boa noite. Boa noite, Rosiane. Você tem toda a razão. Ontem, quando esse tema foi apresentado, ele ficou diluído entre outros temas da reforma política. Hoje, isso pegou muito mal na maioria dos parlamentares com quem eu conversei, viu, Rosiane? Eles consideram que essa proposta da pessoa ter uma candidatura simultânea a um cargo majoritário e a um cargo proporcional, né, ou seja, governador e deputado ao mesmo tempo, por exemplo, eles consideram que isso é uma forma aí de tentar garantir foro privilegiado a qualquer custo. Essa foi a primeira reação que eu observei entre a maior parte dos parlamentares. Além disso, eles consideram também que isso dificultaria muito a mudança no parlamento, a mudança na política brasileira, que é justamente o que a reforma política está tentando propor, uma renovação. Então, se você conseguir fazer uma pessoa, se não conseguir de um jeito, conseguir de outro, se manter na política, isso vai dificultar ainda mais a questão da renovação. Eu conversei com com a senadora Ana Amélia Lemos. Eu mesma gravei ali um videozinho com ela. Vamos ver o que a senadora Ana Amélia comentou sobre isso. Não há lógica, eu não sei de onde tiraram uma invencionice dessa, que o eleitorado só pode, assim, talvez lamentar e ainda desacreditar mais na capacidade das nossas lideranças encarregadas de fazer uma reforma que viesse para a sociedade e não para o interesse de quem está no poder hoje. A gente conversou também com o deputado Betinho Gomes, que foi relator, apresentou ontem o relatório dele de admissibilidade sobre uma outra PEC de reforma política, então ele tem participado bastante dos debates em torno de reforma política. E vamos ouvir o que ele falou.
você ter a possibilidade de concorrer a um cargo majoritário e ao mesmo tempo um cargo proporcional, certamente vai criar muita confusão e é inadequado. Nós precisamos de uma reforma política que mexa de verdade no sistema político brasileiro. Daí a cláusula de desempenho e fim de coligações é essencial. Agora, o relator dessa proposta, né, o deputado Vicente Cândido, deputado Vicente Cândido, ele defendeu, ele disse que essa é uma experiência bem sucedida no mundo, que foi proposta por outros parlamentares, que apesar das críticas, ele tem visto mais apoio do que críticas a ela, e disse que essa é uma forma também de garantir que uma pessoa que teve aí 40%, 50% de votos numa eleição majoritária, mas que não conseguiu se eleger, teve ali 49% dos votos, que essa pessoa não fique ali no banco de reservas, que ela possa servir para atuar em outro ponto onde a população queira ela, no caso, no parlamento. O senador Humberto Costa, do PT, que é do mesmo partido do deputado Vicente Cândido, também defendeu. Vamos ouvir Humberto Costa. Nós queremos, com essa reforma política, acima de tudo, fortalecer os partidos. E se nós tivermos a possibilidade de que um candidato dispute uma eleição majoritária e, ao mesmo tempo, possa fazer parte da chapa proporcional, isso fará com que se unam o prestígio político individual do candidato com a força partidária. Acho que seria uma boa medida e que fortaleceria os partidos. Olha, Mariana, eu fui buscar essa repercussão com os nossos seguidores em redes sociais. Eu coloquei uma pergunta no Twitter, ali no meu Twitter, @RosianeKennedy, para saber o que é que as pessoas ali que nos acompanham achavam desta ideia de um político poder se candidatar a 2 cargos na mesma eleição. A reação também não foi boa, foi uma reação negativa. A gente separou alguns trechos aqui desta repercussão e eu vou chamar agora, por exemplo, a gente tem aqui o perfil identificado como Bela, que é o @Shiva Eguido. Ela diz que é uma aberração, que deviam propor era o fim da reeleição para qualquer cargo, inclusive legislativo, que uma vez só político não é profissão. É o que diz aí esse perfil Bela nessa mensagem no Twitter. Outro que nos respondeu foi o Luiz F. Leone. Ele diz que a proposta é no mínimo ridícula, e o Gustavo Talha, ele diz que é uma forma de garantir foro privilegiado como deputado, mesmo perdendo eleição majoritária. Tem outras manifestações, mas até agora há pouco, quando eu observei as mensagens ali no Twitter, não tinha, viu, Mariana, mensagem de apoio não, só tinha realmente mensagem reclamando. Eu conversei também com o pessoal da assessoria do PT aqui na Câmara dos Deputados e a alegação deles vai justamente nessa linha, obviamente, do que disse o deputado Vicente Cândido, que é do Partido dos Trabalhadores, que é uma forma inovadora e também baseada em situações que já foram adotadas em outros locais no mundo para garantir aí que a pessoa que tem muitos votos consiga ter essa participação no cenário político nacional, mesmo se ela não tiver conseguido a eleição, ali a vitória na eleição para cargo majoritário. Polêmico, né, Polêmico, a proposta é polêmica, pode continuar mandando as suas manifestações para a gente vai acompanhar aqui, mostrando sempre os dois lados, o que é que está sendo proposto, qual é a sugestão e a justificativa e também qual é a repercussão desses fatos. Agora, fato mesmo já é que o tema vai enfrentar aí uma polêmica grande pela frente para a votação no plenário, na comissão e quando for para o Senado também. O que eu já apurei é que é um ponto que vai ser difícil de ser aprovado aqui na Câmara e mais difícil ainda, se for aprovado aqui, de passar pelo Senado. Olha, agora a gente continua com o noticiário. Daqui a pouquinho eu volto a falar de política e de Câmara dos Deputados, mas agora eu vou diretamente para o estúdio da Rádio Nacional conversar com Jéssica Gonçalves, que está de volta aqui conosco, porque hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi votada uma matéria importante em relação ao crime de estupro. Boa noite, Jéssica.
Oi, Rosiane, boa noite a você e a todos. Pois é, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que torna imprescritível o crime de estupro. A proposta foi relatada pela senadora Simone Tebet. O estupro já é considerado crime hediondo e, portanto, inafiançável. Sendo considerado agora imprescritível, o criminoso não pode mais deixar de cumprir a pena por já ter passado do tempo de decurso da ação judicial, ou seja, a qualquer momento, sendo provada a autoria do crime, o agressor poderá cumprir a pena. A proposta agora vai a plenário e precisa ser aprovada por 3/5 dos senadores em 2 turnos de votação e depois segue para a Câmara dos Deputados, onde também precisa ser aprovada em 2 turnos. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves, que volta daqui a pouquinho com a gente. Agora, eu vou para a redação da Agência Brasil conversar com a editora Carolina Pimentel para a gente conferir quais são os destaques da agência neste momento. Boa noite, Carolina. Boa noite, Rosiane. Uma notícia importante de hoje é que a Procuradoria-Geral da Suíça informou que já foram confiscados mais de 3 bilhões de reais no país de investigados pela Operação Lava Jato. Esse bloqueio começou em abril de 2014 e 615 milhões de reais já foram devolvidos pela Suíça às autoridades brasileiras. A Procuradoria ela divulgou um relatório. Nesse documento, a Procuradoria-Geral da Suíça ressalta também a condenação da construtora Odebrecht na Suíça. A construtora foi obrigada a pagar cerca de 630 milhões de reais por crimes corporativos, além de ter concordado em devolver quase 2 bilhões de dólares em um acordo que foi fechado com autoridades suíças, brasileiras e norte-americanas. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente lembra que você confere com detalhes todas essas informações no site agenciabrasil.ebc.com.br. No próximo bloco, você vai conferir conosco a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre direito de greve de policiais. Não há direito de greve para eles. É daqui a pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Uma das principais notícias do dia veio lá do Supremo Tribunal Federal, porque o STF decidiu que as pessoas que atuam diretamente na segurança pública não podem fazer greve. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Pedro Henrique Moreira. Boa noite. Kennedy, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham nos corredores do poder. Olha, o placar foi bastante elástico, 7-3. A maioria dos ministros entendeu que os policiais, por atuarem diretamente com a questão da ordem pública, não podem fazer greve e de tipo algum. Isso inclui aí as carreiras de polícia civil e militar, as polícias federais, os bombeiros e qualquer servidor público que atue diretamente na área de segurança. Os ministros do Supremo mantiveram o direito dessas categorias de se sindicalizarem e também determinou que a partir de agora qualquer negociação aí que seja mediada pelos sindicatos das categorias tem que ter a participação um representante do poder público e essas negociações também têm que ser mediadas por alguém do judiciário. O primeiro a votar foi o ministro Edson Fachin, que era o relator do caso. Ele votou pelo direito dos policiais fazerem greve, disse que fazer greve é um direito fundamental e propôs aí alguns limites, por exemplo, que os policiais mantivessem um percentual mínimo de agentes de policiais na atividade e que a greve fosse autorizada previamente pelo judiciário. Ele também propôs que os policiais que entrassem em greve entregassem suas armas e distintivos. Só que na sequência votou o ministro Alexandre de Moraes, o ministro mais novo da corte, e ele apresentou aí o que a gente chama da divergência, né, Rosiane? Ele foi contra o direito de greve. Ele disse que os policiais, que o direito, né, que o interesse da sociedade aí pela paz e pela ordem pública tem que ficar acima do interesse de algumas categorias de servidores. E aí o ministro Alexandre de Moraes foi seguido pela maioria. O ministro Luiz Fux, por exemplo, disse que ainda votava influenciado pela greve dos policiais do Espírito Santo,
quando o Estado viu lá, né, aquela onda de violência com crimes graves e homicídios. Um dos que acompanhou o ministro Edson Fachin foi o ministro Marco Aurélio Mello. Ele disse que com aquela decisão o Supremo estava se afastando da Constituição Cidadã de 88. A gente separou 2 trechos, Rosiane, das falas de alguns ministros. Vamos ouvir então primeiro o ministro Alexandre de Moraes, que foi quem abriu a divergência, e na sequência, coladinho, está um trechinho do voto do ministro Edson Fachin. Vamos acompanhar. É o braço armado do Estado. E o Estado não faz greve. O Estado em greve é um Estado anárquico. E a Constituição não autoriza isso. No confronto entre o interesse público em restringir a paralisação de uma atividade essencial e o direito à manifestação e à liberdade de associação, deve-se reconhecer um peso maior ao direito de greve. Rosiane, só para a gente reforçar, né, esse julgamento analisava um recurso do estado de Goiás, de uma greve de policiais civis de 2012, e aí ele teve repercussão geral. Essa decisão teve repercussão geral, ela vai balizar as decisões dos juízes de todo o país. Rosiane? Obrigada, Pedro Henrique Moreira. Agora a gente volta ao estúdio da Rádio Nacional para conversar com Jéssica Gonçalves sobre uma matéria que ontem aqui na Câmara dos Deputados a gente contou para vocês que estava gerando uma polêmica grande. Teve até manifestação aqui na frente do Congresso Nacional, que era a apreciação do projeto que trata da regulamentação do transporte individual remunerado por meio de aplicativos. Traduzindo, Uber, por exemplo, é um dos tipos de aplicativos que atendem aí como serviço privado de transporte remunerado. Teve essa votação aqui, o texto foi aprovado, mas houve algumas modificações em relação ao texto principal, ao texto original, e aí isso já gerou uma polêmica muito grande. Com a aprovação de ontem, por exemplo, os motoristas do Uber manifestaram uma preocupação muito grande. Por quê? Porque essa nova regulamentação, quer dizer, esse texto, da forma que coloca a regulamentação, determina que é preciso que esse transporte passe ali por um crivo do governo, no caso, né, dos municípios. Precisa de um crivo público, porque tira ali essa mensagem, tira ali que é privado, transporte privado. Simplesmente coloca transporte remunerado, transporte individual remunerado por meio de aplicativos. Coloca ali a mensagem assim, tira essa expressão, privado. Com isso, dependeria de uma autorização pública. Então, os motoristas do Uber manifestaram preocupação, fizeram protesto aqui em frente ao Congresso Nacional. No plenário da Câmara dos Deputados, no entanto, houve toda uma comemoração de taxistas, porque eles são a favor desta matéria. Só que aí, diante disso tudo, a polêmica hoje continuou em relação à tramitação dessa matéria, e é isso que a Jéssica tem informações para a gente, né, Jéssica? Até porque o presidente da Câmara dos Deputados, inclusive, Rodrigo Maia, hoje falou sobre esse assunto. É isso mesmo, Rosiane. E o Rodrigo Maia, ele defendeu o veto presidencial às emendas feitas ao chamado projeto do Uber, que regulamenta o serviço de transporte individual remunerado por meio de aplicativos. Essas emendas a que Maia se refere foram aprovadas por uma significativa margem de diferença. A primeira define que o serviço de transporte remunerado individual de passageiros seja visto como serviço de natureza pública e foi aprovada com 226 votos a favor e 182 contrários. Já a segunda emenda prevê que o motorista do serviço de transporte individual por aplicativos terá de cumprir mais exigências que as estipuladas no substitutivo e foi aprovada por 215 votos contra 163. Rodrigo Maia disse que respeita a decisão da maioria da casa, mas que as emendas são ruins tanto para taxistas quanto para motoristas de Uber e transporte do tipo. Vamos acompanhar o que ele disse. Então, acho que o Senado vai poder compreender agora, analisar com mais cuidado os 2 artigos que foram aprovados, que são ruins, que não são bons, não é bom para o táxi, né? Não é bom para o Uber, não atrapalha o corpo do projeto, que tinha de mais importante é exatamente ter a previsão no mundo legal do Brasil que o aplicativo é uma realidade, ponto final, isso foi uma vitória. Que a regulamentação municipal foi outra vitória, mas 2 pontos geram restrições que não são boas.
Pois é, Rosiane, e como você disse, a Câmara decidiu ontem que a regulamentação dos serviços de transporte individual remunerado por meio de aplicativos tipo Uber deverá ficar por conta dos municípios e do Distrito Federal. A matéria agora segue para análise no Senado e, se aprovada, vai para a sanção presidencial. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Eu vou voltar às discussões aqui políticas dentro do Congresso Nacional, porque uma decisão foi tomada hoje no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados em relação ao parlamentar Jean Willis, que é da bancada do Rio de Janeiro. Mariana Jungmann tinha lá uma reclamação, contra o deputado João Willis. O que é que o Conselho de Ética decidiu? Então, Rosiane, o Conselho de Ética decidiu agora há pouco, por 13 votos favoráveis e uma abstenção, aplicar uma pena de advertência escrita ao deputado Jean Willis por causa daquele episódio em que ele cuspiu na cara do deputado Jair Bolsonaro durante a votação, uma das votações do processo de impeachment aqui na Câmara dos Deputados. Foi especificamente aquela votação na Câmara que foi até o domingo inteiro para poder saber se a Câmara autorizava dar encaminhamento para levar isso para o Senado e o Senado decidir se seria aberto aí processo contra a ex-presidente Dilma Rousseff. O deputado Jair Bolsonaro tinha feito um discurso em que exaltou o coronel Brilhante Ustra, que é conhecido por tortura durante a ditadura militar, e aí Jean Willis, revoltado, cuspiu na cara dele. Bom, o resultado disso agora foi que ele vai receber uma advertência por escrito. Um pouco antes, Rosiane, os deputados que compõem o Conselho de Ética rejeitaram o relatório do deputado Ricardo Izar, em que ele propunha a suspensão do mandato de Jean Willis por 4 meses. Aí, diante dessa rejeição, dessa punição, o deputado Júlio Delgado foi escolhido como novo relator e propôs aí, então, essa advertência por escrito, que é o que vai ser aplicado ao deputado Jean Willis agora. Obrigada, Mariana Jungmann. Olha, agora a gente vai conferir informações que vêm diretamente do Rio de Janeiro com a repórter Carla Ramos. Ela gravou esse material para a gente agora há pouco, porque há uma investigação sobre a suspeita de que a mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, estava recebendo algumas regalias. A informação foi publicada num livro de controle da portaria da penitenciária onde ficou Adriana. O comunicado diz que no dia 25 de dezembro foi entregue uma ceia de Natal para a ex-primeira-dama, com autorização do secretário estadual de Administração Penitenciária, Eri Ribeiro da Costa Filho. Por não oferecer ameaça, a entrada da ceia foi liberada. A secretaria nega a informação. Desde a semana passada, Adriana Anselmo cumpre prisão domiciliar num apartamento no Leblon, um dos endereços mais nobres do Rio. Ela responde por corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Olha, a gente vai mais uma vez à redação da Agência Brasil, conferir informações agora com Carolina Pimentel sobre febre amarela. Rosiane, uma informação que saiu agora há pouco, o Ministério da Saúde recomendou a dose única da vacina contra a febre amarela. O que isso significa? Hoje a gente toma uma dose da vacina e a cada 10 anos tem que fazer um reforço. Agora, segundo o Ministério da Saúde, você toma a dose uma vez e o paciente fica protegido contra a febre amarela sem data, sem necessidade desse reforço. Foi um anúncio feito agora há pouco pelo Ministério da Saúde, recomendando aí a dose única da vacina contra a febre amarela. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E os detalhes da entrevista, inclusive no site agenciabrasil.abc.br, onde eu lembro para você também que você vai encontrar informações sobre a decisão hoje do Supremo Tribunal Federal que liberou a propaganda do governo federal sobre a reforma da Previdência. Então, houve essa decisão hoje do Supremo e tem também a informação na Agência Brasil. Você confere os detalhes que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi eleito hoje para ocupar uma vaga de substituto no Tribunal Superior Eleitoral. Os detalhes estão lá no site agenciabrasil.abc.com.br. Mas vamos à redação para saber quais são os destaques do jornal mais tarde, daqui a pouquinho. Quem fala com a gente agora, diretamente de lá da Agência Brasil, da redação da TV Brasil, para dar os destaques, é Manuela Castro.
Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. No Repórter Brasil de hoje, vamos falar sobre insegurança. A polícia investiga as 2 chacinas que deixaram 9 pessoas mortas em São Paulo. Vamos mostrar ainda 2 pesquisas. Uma sobre insegurança nas escolas e outra que aponta que 60% dos cariocas não concordam com aquela máxima: bandido bom é bandido morto. E uma boa notícia: tem gente que vai poder começar o fim de semana com um dinheirinho extra no bolso. A Caixa Econômica Federal antecipou o pagamento das contas inativas do FGTS para os trabalhadores nascidos em março, abril e maio. O pagamento começa neste sábado. Os detalhes dessas notícias e os principais assuntos do dia estão no Repórter Brasil, às 7h45 aqui na TV Brasil. É isso, Rosiane. Obrigada, Manuela Castro. Então, continua com a gente na programação. Mariana vai antecipar para você aqui rapidamente só algumas votações que estão em andamento ali do Senado, né, Mariana? Rosiane, o Senado aprovou agora há pouquinho 2 projetos que tratam sobre exploração sexual de crianças. Um deles que permite a policiais criarem ali perfis em redes sociais e também entrar em salas de bate-papo de forma anônima para investigar casos de pedofilia. Hoje isso aí é um pouco... eles ficam inseguros em relação a isso. E o outro que prevê a perda de bens e valores que sejam usados para a exploração sexual, por exemplo, o imóvel onde a exploração sexual ocorra. Portanto, informações que a gente também tem como conferir ali com detalhes, né, Mariana? Mariana já está escrevendo também tudo detalhadamente no site lá, agenciabrasil.ebc.com.br. Com essas informações, a gente encerra hoje o noticiário aqui nos Corredores do Poder. Uma ótima noite para você, até amanhã. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane, até amanhã. E continua participando com a gente nas redes sociais também. Boa noite.